Boa tarde, pessoal, e sejam todos bem-vindos. Tal como já foi apresentado, meu nome é Isabel Schissinger, estudante de Administração Pública e amante por comunicação. A primeira vez que eu senti medo de falar em público, que eu achei que eu fosse realmente morrer, foi no ensino secundário. Eu estudei numa escola católica em que todos os dias um estudante era selecionado para redigir a leitura bíblica e também o hino nacional. Só que, por conveniência, o colega que estava à minha frente resolveu não aparecer. E eu fiquei com a responsabilidade de redigir esse momento. Bom, eu não tinha como fugir, e então eu tinha que enfrentar o meu medo. A cada passo que eu dava, enquanto eu subia ao pódio, as minhas pernas já estavam bambas, as minhas mãos. Eu pensei que eu perdi a capacidade de falar. Mas ok, não tem problema. Já estava mesmo ali, por que não? E eu subi no pódio. O professor deu-me o livro, a Bíblia. Eu simplesmente lembro-me que foi o livro de Provérbios. Agora o resto, isso eu não fiquei. E eu peguei o livro e coloquei em frente do meu rosto, de forma que as pessoas não conseguissem me ver. Eram mais de 1000 pessoas. Já podem imaginar. E eu fiquei. O coordenador olhou para mim e disse: não, baixa o livro. Que não faz isso. Mas está certo, eu baixei o livro e também, como era simplesmente ler, e eu já gostava de ler naquela altura, ok, eu vou ler. Eu comecei a ler, no princípio, eu realmente achei que fosse morrer. Mas com o tempo, aquilo começou a ficar muito mais calma. E depois, só coloquei a mão no peito, geralmente de entoar o hino, e orientei os colegas, as classes 7ª e 8ª, que fossem para as suas devidas salas. Enquanto eu passava pelo corredor, aquilo eu não era muito popular, mas depois daquele momento, Isabel é má. Ficaram a perguntar-me: então como é que foi? Foi muito bom, foi básico, mentira. Eu só não morri porque eu não sei o que aconteceu ali. Mas está certo. Depois desse momento, obviamente que houve outros momentos, só que o medo de falar em público, ele sempre permaneceu. E é a partir deste momento que eu comecei a me apaixonar pelo meu problema, que é o medo de falar em público. Espera, eu já falei muitas vezes ao público, a primeira vez não correu assim tão mal. Por que esse medo ainda continua? Bom, por que nós temos medo de falar em público é a questão. Mas antes mesmo de responder este problema, eu aprendi com Sandra Mateus, que também é uma profissional de comunicação assertiva e networking, de que nós precisamos conhecer para combater o nosso problema. O meu problema é que eu não tinha evidências de como é que falar em público. Por conta disso, eu tive todos aqueles sintomas. O meu problema é completamente diferente da colega Vitória, da colega, qual o nome? Marisa? Beatriz. Talvez a colega tenha medo de, ser meme. Talvez cometer um erro, uma palavra não ser muito bem dita. Todos nós temos medo de falar em público, mas o medo difere de pessoa para pessoa. E para resolver esse problema, nós inicialmente precisamos conhecer. É aquilo que descreve o teu medo em 2 ou mais palavras. Assim ele vai ficar muito mais específico e aí você vai dar conta que, espera, eu não tenho exatamente o medo do público, é só a vergonha do início, talvez. Bem, uma coisa interessante que acontece conosco, e isso é bem primitivo, é que toda vez que nós sentimos medo, qualquer medo nesse caso, acontece 3 coisas conosco. Primeiro, nós fugimos. Segundo, nós lutamos. Ou terceiro, nós paralisamos. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro é uma máquina e toda vez que nos encontramos em situações completamente desconhecidas, em que não existem evidências positivas, ele vai dizer: olha, eu não sei o que é que vem a seguir. Ou você vai morrer, e se isso acontecer, ou foge, ou paralisa, ou luta. E se você lutar, estás por conta própria, porque eu não tenho ideia do que vem a seguir. Com este conhecimento, é aí onde nós conseguimos mudar de mentalidade. Por quê? Porque
Os mesmos sintomas que nós temos quando sentimos medo, essa adrenalina que o nosso cérebro libera para o nosso corpo, por conta disso também que nós começamos a tremer, as nossas pernas começam a ficar bambas, as nossas mãos, depois a nossa voz. Estes mesmos sintomas também acontecem quando nós estamos muito felizes. Então, bom, nós podemos mentir ao nosso cérebro. Se ele acha que nós estamos com medo, por que não mudar e dizer, não, eu não estou com medo, eu estou super animada. Eu não estou com medo de falar em público, eu estou muito animada. Eu vou entrar naquele palco, eu vou dar o meu show e eu vou ser incrível. É aqui, é ali onde nós começamos a mudar o jogo, através da mudança de mentalidade. Bom, feito isto, né? Então, como é que eu destravo a minha comunicação? Que é onde me dá mais desta palestra. Para destravar a nossa comunicação, nós precisamos nos conhecer.